nós começamos a ver moral, a lei moral como o meio que Deus se utiliza para que o ser humano aprenda a amar a Deus e a amar o semelhante, né? Então, a lei moral, ela está resumida, como nós sabemos, ela está resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, portanto, são, vamos dizer assim, são o sumário de toda a lei moral e de tudo aquilo que Deus deseja, usando a sua palavra para nos conduzir ao verdadeiro amor. É claro que nós sabemos que não é a lei que nos vai levar ao amor, mas sim ao encontro com o verdadeiro Deus, Cristo. Ele é a palavra viva, mas as escrituras, a lei moral registrada nas escrituras, elas têm um fator de disciplinarmos-nos, não é? A fim de que a nossa santificação seja aumentada, incrementada. Então, esse é o propósito dos mandamentos. É claro que quando nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vai ampliar ou aprofundar, né? Como nós dizemos, ele vai aprofundar, vai ampliar os princípios destes 10 mandamentos. Quer dizer, enquanto nós tenhamos o mandamento em si, nós devemos perceber que no Novo Testamento, por causa do espírito do mandamento, ele é ampliado por Cristo. Por exemplo, apenas nos lembrando sobre um dos mandamentos, que acabo de lembrar agora também, quando o nosso Senhor Jesus diz quanto ao amar, né? O amor ao próximo. E ele diz que, por exemplo, não matarás, um dos mandamentos, que é a segunda parte dos 10 mandamentos, né? Quando o Senhor diz assim que se nosso coração já odiamos, nós já assassinamos, né? Então, esse aspecto ele deve ser muito considerado, muito lembrado, porque o Senhor vai aprofundar todos os mandamentos. E ele vai dizer também que, embora a lei seja dada no Antigo Testamento, ele não vai abrogar, né? E quer dizer isso? Ele não vai jogar fora os mandamentos do Antigo Testamento. Pelo contrário, né? Ele vai cumprir os mandamentos. Então, esse aspecto é muito importante para nós. Por quê? Porque, às vezes, nós temos uma tendência de acabar banalizando um pouco o Antigo Testamento. Um pouco não. Nós acabamos por desvalorizar o Antigo Testamento, visto que há uma grande deficiência para que se entenda os mandamentos, os 10 mandamentos, ou os mandamentos, ou a própria lei, ou os próprios livros do Antigo Testamento. Há uma certa dificuldade. Muita gente que diz assim, eu coloco o Novo Testamento em primeiro lugar e o Antigo Testamento, olha lá, a gente dá até um desconto para o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele, embora sendo um escrito mais primitivo, é claro, mais primitivo, quando eu digo, mais antigo, né? Ele tem um aspecto também de que quando o Senhor Jesus vem, ele vai aprofundar os mandamentos, né?
Então, esse é um aspecto, um fator muito importante, porque eu precisava fazer essa breve introdução, tá bom? E agora, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos pegar e analisar o quarto mandamento, né? O primeiro mandamento nós já vimos, o segundo, o terceiro, conversamos sobre ele na segunda-feira, e hoje nós vamos pegar o quarto mandamento, ok? E qual é o quarto mandamento? Então, vamos ao quarto mandamento. Nós vamos a Êxodo. Qual é o quarto mandamento? Então, vamos a Êxodo. Êxodo, capítulo 20. E nós vamos encontrar ali o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele é um mandamento longo. Não sei se você percebe, por exemplo, mas o quarto mandamento, capítulo 20 de Êxodo, ele vai, nós vamos ler aí do versículo 8 até o versículo 11. Então, veja aí que é um mandamento longo, porque esse mandamento possui razões, exigências, causas, efeitos, não é? E é, na verdade, o último mandamento da primeira parte, né? Percebam que nós vamos ter os 4 grandes mandamentos, os primeiros 4, né? Não tenhas outros deuses além de mim. Segundo mandamento, não faças para ti imagem esculpidas ou imagens de escultura. O terceiro é não fazer mau uso ou não usar o nome de Deus em vão. Nós falamos bastante segunda-feira sobre isso. E hoje nós vamos pegar o último dos primeiros 4, que são referentes ao relacionamento com Deus, né? Então, vamos pegar aí, eu vou pedir ao Luiz, nosso irmão Luiz, para ler o capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11, e vamos prestar aí atenção a esse mandamento aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Muito bem. É esse texto que está em Êxodo 28 a 11. Só queria dizer que hoje à tarde eu enviei para o WhatsApp, o grupo, alguns PowerPoints, né, que são referentes ao material de hoje. Então, se você quiser usá-lo, né, pode baixar do WhatsApp, ou no seu telemóvel, ou no seu PC, você tem lá esse quarto mandamento. Eu coloquei o terceiro e o quarto mandamento, porque o terceiro a gente não havia colocado para vocês, tá bom? Então, esse é o quarto mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Vamos para pelo menos iniciar aqui uma pequena nota de rodapé com respeito à palavra sábado, não é? A palavra sábado,
nós vamos encontrar, por exemplo, no hebraico, se você fosse ler o hebraico, então o texto seria mais ou menos isso. Lembra-te de santificar o dia do Shabat. Né? A palavra Shabat, vou usar aqui uma palavra, por uma infelicidade da tradução ou do tradutor, dos tradutores, né? Desde o início, até mesmo o Jerônimo, que traduziu para o latim, ele já toma uma experiência dos sábios judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego, isso lá por 250 a.C., quando eles traduziram, quando eles não traduziram essa palavra Shabat, mas usaram a palavra Sabathon, no grego, e depois, então, foi transliterado de novo para o latim, não foi feita a tradução devida, e depois as línguas vernaculares, inglês, alemão, português, mantiveram a transliteração e não a tradução. Foi uma pena, porque a palavra Shabat, ela significa descanso, descanso. Então, se nós estivéssemos hoje aqui lendo e fazendo a devida tradução, nós deveríamos ler: lembra-te de santificar o dia do descanso. É claro que, de acordo com a lei de Moisés e a prática, veja que a lei de Moisés, ela é apenas um referêndum, apenas uma homologação, uma confirmação daquilo que o povo de Israel já praticava na sua tradição familiar, tribal, desde a época de Adão e etc. Por quê? Porque o dia do descanso era, na verdade, o 7º dia. E você tem aí, você perceba aí o texto que diz assim: trabalharás 6 dias e farás nele tudo que tens para fazer. O 7º, porém, é o descanso do Senhor teu Deus. Perceba que a palavra sábado, nós, vamos dizer assim, traduzimos por descanso, certo? É tanto que essa palavra descanso, depois, ela vai ser usada, e muito bem usada, pelo escritor da carta aos Hebreus, quando vai falar sobre o descanso. Num dos seus capítulos, o capítulo da carta aos Hebreus, vai falar sobre entrar no descanso de Deus. E ali foi traduzida, de fato, como descanso, né? Então, esse detalhe é importante para nós, porque o que ocorre é que muitos acabam por, no Ocidente, fazer uma relação do sábado ocidental com o 7º dia oriental, né? Então, do hebreu, né? Porque o hebreu não usa o nome sábado. Tem que ver isso, né? Que é, na verdade, o Shabat, né? Shabat, ok? Então, esse é o detalhe, a nota de rodapé que eu queria inicialmente designar aí, para que nós possamos perceber essa questão do descanso. Porque quando nós analisamos o 4º mandamento, não podemos apenas analisar o descanso como do ponto de vista funcional, perceba, do ponto de vista funcional, mas temos que
trabalhar a questão do ponto de vista teológico. Então, percebamos uma coisa. Vamos ao texto de Gênesis, inicialmente, texto de Gênesis, e Gênesis capítulo 2. Vamos ver ali o que ocorre, porque o texto de Êxodo, ele está a falar justamente sobre o que Deus fez quando criou, e essa é uma das grandes razões para guardar o Shabat, ou o dia do descanso, né? Então, por exemplo, você lê capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 1 a 3. Vamos perceber aí que coisa interessante o texto nos diz aí em Gênesis 2, ok? Vamos pedir aí ao Edmundo para ler Gênesis 2, 1 a 3. Faz favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nela descansou de toda a obra que como Criador fizera. Percebam aí uma coisa interessante. Não aparece o dia sábado. Aparece aí 7º. E aparece também a palavra Shabat, que é descanso. Então, é muito importante esse detalhe. Nós temos, por exemplo, uma religião aqui, um grupo evangélico denominacional, né? Vamos falar aí um movimento evangélico que guarda o sábado como um meio de salvação, né? Então, você vai encontrar aí nos adventistas a base teológica para a salvação, segundo os adventistas, do 7º dia, é que o sábado é um pré-requisito, guardar o sábado é um pré-requisito para ser salvo. Isso é muito complicado, que nós não vamos entrar nisso agora, podemos falar um pouquinho mais para frente. Mas aqui nós vamos encontrar, no dia 7º, veja o detalhe aí, não sei se vocês perceberam, no dia 7º, versículo 2, Deus tinha completado a sua obra, e nesse dia, Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Eu vou pedir ao Edmundo para ler novamente, devagar, o que diz o versículo 2. Lê para nós, faz favor, Edmundo. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A pergunta é bem interessante. Quando foi que Deus terminou a obra? No dia 6º ou no dia 7º? No dia 7º. No 7º dia. Percebe que coisa interessante? É verdade que no dia que ele termina, ele abençoa e figuradamente, ele descansa, né? Que Deus não se cansa. Já viram esse versículo? E Deus não se cansa. Então, é uma forma
antropomórfica para compreendermos a importância do descanso. Uma vez que Deus descansa, e o que é um antropomorfismo? Isso é um nome usado, por exemplo, na disciplina de interpretação, não é? Interpretação bíblica. O Luiz lembra desse detalhe já ouviu falar, Luiz, desse antropomorfismo? O que é um antropomorfismo? Já ouviram falar? Quem ajuda aí? Sim, você definir com expressões humanas alguma coisa que é divina, né? Você não consegue. Justamente. Quer dizer, usarmos formas humanas para identificarmos, a fim de que o texto bíblico comunique conosco, não é? Por exemplo, Como é o texto, como diz que Deus se arrependeu, né? sim, e aí seria um antropopatismo, que é o sentimento. Então, por exemplo, como você bem disse, Deus se arrependeu, não é? Ou então a mão de Deus, não é? Ou os pés de Deus, os seus pés estão na terra, né? Então, são os antropomorfismos e os antropopatismos. Quer dizer, sentimentos humanos que são usados para que possamos compreender um pouco melhor. É claro que, nesse aspecto transcendente, nós não conseguimos perceber como é que Deus, na sua soberania, vai descansar, né? Deus não descansa, como se tivesse lá uma rede, né? Então, agora, olhando para o aspecto de que tudo foi feito através de Cristo, porque é isso que nos diz João, capítulo 1, versículo 1 a 3, que toda a obra, tudo que foi feito, toda a criação, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo é o executor da criação de Deus. É Ele que cria, é Ele que fala, é Ele que está em atividade, o seu poder, a palavra do seu poder. Então, numa realidade, é claro, que foge à nossa capacidade de compreensão, né? Porém, nós temos aí o 7º dia, o dia do descanso. Ora, como é que nós... a pergunta aí, não é? Qual é a exigência desse 4º mandamento? Né? Esse 4º mandamento, a exigência é de que nós possamos consagrar a Deus os tempos determinados na sua palavra, né? Então, é muito interessante que, embora Deus esteja além do tempo, né? Ele está além do tempo, quer dizer, Deus vive uma eternidade. Se quisermos perceber a realidade divina, nós não podemos perceber sem falar em eternidade. Mas, ao mesmo tempo, ele cria o tempo cronológico, percebe? E o tempo cronológico, ele é importante para nós. Nós vivemos esse tempo cronológico, nos desenvolvemos nesse tempo cronológico, e é nesse tempo cronológico que Deus vai se revelar. Então, quando nós, por isso que nós precisamos perceber um pouco não apenas a funcionalidade do mandamento, mas a teologia do mandamento.
A teologia do mandamento, em primeiro lugar, nos traz a noção de que Deus é eterno. Contudo, no seu propósito de se descortinar a nós, de se revelar a nós, então, Deus, na sua soberania, ele se revela no cotidiano, que é marcado por tempos, períodos, épocas, e é ali que Deus se faz presente a nós. Isso é importante. Então, aí, nós vamos unir o tempo cronológico com a história. Percebe que, antes de Deus se revelar num livro, não é? Ou em pergaminhos, Deus se revelou na história e no nosso tempo. Deus se revela marcando os tempos, e os tempos são importantes para nós. Por isso que nós vamos ter, dentro agora vamos usar um pouquinho a antropologia, né? Na antropologia, basicamente, nós vamos encontrar o quê? Quando vamos estudar antropologia? Nós estudamos, basicamente, que o homem ele possui para si todos os elementos que formam a sua vida, né? Não só a sua vida pessoal, mas a sua vida relacional, a sua vida em grupo, em família, em clã, isso faz com que a vida tenha significado para o ser humano. O ser humano, sem a sua história, sem o seu tempo, sem os períodos de vida, sem as suas memórias, sem relacionamento, ele não é nada. Percebe? Então, quando nós estamos a falar de Deus se revelar no tempo e na história do ser humano, a palavra de Deus nos diz também que Deus guardou os tempos determinados. É interessante, por exemplo, vou usar aqui um versículo de Atos. Vamos a Atos. Veja que coisa interessante. Veja que no capítulo, vamos ver aqui, eu estou com uma Bíblia mais nova, com uma versão um pouco diferente, mas eu quero ver se eu acho aqui o texto bíblico, porque são palavras do apóstolo Pedro, quando ele está diante do Sinédrio, ou melhor, desculpe, não está no Sinédrio, ele está antes. Deixa eu achar aqui. É isso. Aqui, no capítulo 3, ele está falando no templo, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Pedro, veja que coisa impressionante, iletrado, analfabeto naquele tempo, e aqui ainda analfabeto, por isso que nós acreditamos que ele se utilizou de um amanuense para escrever suas cartas, né? Ele precisou de uma outra pessoa, mas capítulo 3, especialmente versículo 18, 19, 20, 21. Veja que esse texto aqui, a Raquel pode ler para nós, Atos 3, 18 a 21. Faz favor.
Atos 3, 18 a 21. E diz assim: Mas cumprindo-se desse modo aquilo que Deus já antes tinha dito pela boca de todos os profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e mudem de vida, para que Deus os perdoe os pecados. Desse modo, o Senhor vos dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado e a pensar em vós. Jesus, por agora, terá de ficar no céu, até que chegue o tempo de renovar todas as coisas, conforme Deus mandou dizer há muito tempo pelos seus santos profetas. Eu vou pedir à Sânia para ler o mesmo texto, porque na versão da Sânia eu acho que é menos contemporânea, mas vamos perceber como é que o apóstolo Pedro ele usa a palavra tempo, períodos, épocas. Vamos perceber aqui. Por que eu estou a dizer sobre isso? Porque tem tudo a ver com essa questão teológica do dia do descanso. Vamos lá. Sim. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie a ele, a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Muito bem, é interessante. Você encontra a palavra planeado ou conforme ele tinha, não sei se a palavra aí é planeado, mas a palavra é projetado, né, de acordo com o seu propósito. Depois nós vamos encontrar aqui sobre a questão de Jesus tendo que ficar um período no céu, não é? Até que chegue o determinado tempo. Quer dizer, os tempos, o que eu quero dizer é que os tempos eles são importantes para nós. Os dias, anos, eles são importantes. Eles não são um fim em si mesmo. Perceba uma coisa. Esse é o problema dos que guardam o sábado ocidental como meio de salvação, não é? Mas o dia de descanso, ele é um instrumento, como os tempos fazem, eles são importantes. É interessante, por exemplo, que isso não é apenas uma questão cultural. Às vezes a gente olha assim e diz, não, isso é uma cultura do povo. Mas por trás da cultura, por exemplo, hebreia ou judaica, nós vamos encontrar, por exemplo, tempos específicos. Não sei se vocês já leram sobre isso. Por exemplo, havia um período de tempo onde era chamado Ano do Jubileu, não é? Vocês já se lembram do Ano do Jubileu? O Ano do Jubileu, me ajude aí vocês, que agora me passou, mas o Ano do Jubileu era o ano onde não se plantava, onde os escravos dos judeus eram soltos, alforriados. Então, esse ano era importante, porque traz a ideia de um tempo de descanso, não só do ser humano, mas também um tempo do descanso da terra, da agricultura, dos animais, das plantações. Por quê? Porque todos nós temos, e Deus sabe disso, todos nós temos períodos de trabalho
e períodos de descanso. Por isso, Eclesiastes tem aquele famoso texto de Eclesiastes, capítulo 3. Abra suas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Vou pedir ao Luiz para fazer essa leitura, Luiz. É muito bonita essa leitura. Então, nós não podemos simplesmente, quando estamos a falar do Evangelho, nós não podemos dizer assim, eu não ligo para os dias, eu não ligo para os tempos, né? É tanto que nós iniciamos o nosso tempo hoje aqui falando sobre cabelo branco, as coisas da vida e tudo mais, né? É interessante que Eclesiastes, capítulo 3, vai nos falar sobre o tempo. Então, o Luiz, faz favor para nós, lê para nós Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, por que nós não nos submetemos ao tempo de descanso, né? Por isso que o Senhor vai deixar bem claro para os judeus, ou para o Antigo Testamento, especialmente judeus, de que eles deviam aprender a guardar um dia todo em cada 7 e dedicar aquele dia para o descanso, não é? É bem interessante esse aspecto aí. Quer dizer, existe aí, então, por trás, não somente uma funcionalidade, mas também uma teologia por trás disso, né? No caso, agora, qual destes 7 dias é que Deus designa para ser esse descanso, não é? Nós vimos Gênesis 2:3, né? Desde o princípio do mundo, Deus fez isso, designou isso na antiga aliança, e agora na nova aliança. Por que os cristãos eles são orientados e ordenados a continuar guardando o dia de descanso? Esse dia de descanso, na antiga aliança, era o 7º dia. Então, eu estou evitando falar do sábado, tá certo? E agora, o tempo de descanso e o tempo onde o cristão, desde os primórdios, ele vai começar a usar para esse dia, é o domingo. É o domingo. Vamos perceber que a palavra domingo, embora seja uma designação muito mais romana, não é? Latina, do que propriamente, vamos dizer assim, hebraica, não é? Porque você vai ter aí o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi costumeiramente chamado de Dia do Senhor. Então, na língua grega, você não vai ter o domingo. A palavra não aparece como domingo, aparece como o primeiro dia da semana. E o que ocorre? Ocorre que os cristãos primitivos,
eles começam a se reunir para adorar no primeiro dia da semana, desde os primórdios. Algumas razões existem, e nós vamos usar justamente essas razões. A primeira razão é que o grande evento, esse é muito importante, o grande evento da salvação acontece no primeiro dia da semana. Qual foi o grande evento da nossa salvação que ocorre no primeiro dia da semana? Por favor. A ressurreição. A ressurreição. A ressurreição é o grande evento da nossa salvação. Não é a sexta-feira, não é a sexta-feira, mas ela culmina toda a obra de Deus, da salvação eterna, culmina no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o dia quando Cristo ressuscita, certo? A Sânia acho que ficou de cabeça para baixo. Agora melhorou. Então nós vamos encontrar aí a primeira grande razão. A segunda razão tem a ver com alguns acontecimentos que ocorreram no primeiro dia da semana, além da ressurreição. Por exemplo, vamos ver um deles. Vamos a João. João. O Evangelho de João. O Evangelho escrito por João. João, capítulo 20, nós vamos encontrar aí que depois que Jesus, nosso Senhor, aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição, ele também vai aparecer novamente aos discípulos, e especialmente a Tomé, no primeiro dia da semana, 8 dias após. Vocês se lembram aí? Capítulo 20, versículo 24, justamente, ou 26, especialmente, quando os discípulos estão reunidos. Nos parece aí que a tradição apostólica, o ensino apostólico, ele quer favorecer o primeiro dia da semana. Então, eles se lembram de Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, eles vão estar reunidos no primeiro dia da semana, quando Jesus reaparece, não é? E, posteriormente, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela começa a se reunir no primeiro dia da semana. Por exemplo, vamos a Atos capítulo 20. Atos 20, especialmente do versículo 7. Veja só, interessante aí. Quem está a escrever é Lucas, né? Atos dos Apóstolos. O que ele revela aí em Atos 20, versículo 7? Edmundo, pode ler para nós, faz favor? A Margarete está com a Bíblia aí? Está fácil? Desculpa, Margarete, que eu... Bom, Edmundo, lê para nós, tá? Espera aí que você vai ler daqui a pouco também. Atos 20, versículo 7. Uhum. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até ao meio-dia. À meia? Até que horas? Ao meio-dia. Meia-noite, né? Aqui tem meia-noite. Deixa eu ver. Meia-noite. Até meia-noite. Eu vejo meio, eu digo logo o dia.
Não, mas eu acho que é a sua fome, sem um almoço Fome. aí, tá tomando A um gente vê, vinhozinho. às vezes, na hora de leitura, a gente vê uma coisa e bota aquele outro. Louco. Mas acontece. Olha, perceba aí qual era o propósito deles estarem. Veja, nós estamos aí em Troade com Paulo. Troade já é uma região gentílica, não é uma região judaica. E o que nós percebemos é que eles não só se reuniam para ler as escrituras, ou falar do ensino de Jesus, mas eles também, perceba aí que o Edmundo leu, que eles estavam para partir o pão, Uhum. que era a refeição da comunhão, da ceia. Então, eles, comumente, eles usavam o primeiro domingo para ouvirem a pregação e para participarem da ceia. Veja que coisa interessante. Isso nos primórdios. Então, o que faz a igreja? Vamos agora a 1 Coríntios, 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios é um pouquinho mais além. Aí passa Romanos, depois 1 Coríntios. Nós chegamos ao capítulo 16. No capítulo 16, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Coríntios. Corinto é uma cidade grega, de cultura grega, não é judaica, né? Mas veja só qual é a prática da igreja lá dos coríntios e como é que o apóstolo Paulo orienta aquela gente. A Margarete, você encontrou aí 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2? Sim. Então, faz favor, lê para nós. Sim. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Isso. Veja que coisa interessante. Eles se reuniam no primeiro domingo da semana e o apóstolo ele orientava a que no primeiro dia da semana eles estivessem, no caso aqui, a fazerem a oferta que seria designada para os cristãos de Jerusalém. A história nos conta que, nessa época, Jerusalém passava por uma grande fome e Paulo foi um dos designados para fazer uma coleta e levar para os cristãos de Jerusalém, para a igreja de Jerusalém que estava padecendo necessidades, né? Então, primeiro dia da semana. E quando Deus se revela a João, o apóstolo João, em Apocalipse, ele vai se revelar também, ele vai se mostrar no primeiro dia da semana. Veja aí, Apocalipse, abra sua Bíblia no Apocalipse e você vai perceber aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O Luiz pode ler para nós, faz favor? Apocalipse 1, 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então, no dia do Senhor, e essa palavra dia do Senhor, se você traduzir justamente do grego para o latim, né, vai ser domingo. Em português é domingo. É o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Então, esse é um dia especial, justamente, veja, ele não é mais santo que os outros dias, mas é um dia mais consagrado, e a palavra, eu acredito que a palavra santificar, ela deve ser traduzida por consagrar. Por que consagrar? Vamos analisar um pouquinho essa palavra consagrar.
Essa palavra consagrar, ela tem, veja que ela tem a ver com aquilo que é sagrado. Aí você pergunta assim, mas os outros dias não são sagrados? Sim, são sagrados, sem dúvida alguma. É bem importante que não existe para o cristão dias profanos e dias consagrados, dias mais ou menos. O que deve ser entendido é a dedicação ou uma orientação. Por quê? Porque os outros dias você pode usar e deve usar justamente para a sua vida, onde você está a trabalhar e a exercer um dia dedicado a isso. Há um dia onde você pode consagrar mais de perto, ou com mais dedicação, com mais especialidade. Esse dia não deve ser um dia, o primeiro dia da semana não deve ser um dia como, por exemplo, existem objetos, né, que o ser humano ele tende a consagrar, né? É muito importante que nós entendamos um pouco, porque isso parte também da nossa antropologia. Vou usar de novo essa palavra, essa disciplina, para nós percebermos as coisas. Na nossa vida, nós temos determinadas coisas que nós tratamos com mais respeito. Por exemplo, se a Sânia, eu pudesse estar aí com ela e ela me aparecesse, né, ela mostrasse uma foto da sua mãe, não é? Uma foto da mãe da Sânia, e eu tomasse nas mãos e rasgasse a foto da mãe dela, qual seria talvez a reação da Sânia? Ia pegar a peixeira. E riscava no chão. E você saía correndo. A peixeira ia dar uma dor no meu quengo próprio. E aí eu ficava muito afobada, chateada, demais. Eita, é verdade. Por quê? Porque aquela foto ela tem algo especial, né? O que chama atenção é justamente isso. Existem coisas, objetos, tempos, situações que nós aprendemos na nossa antropologia tradicional a guardar, a tratar com mais especialidade. Quando nós falamos do domingo, hoje, por exemplo, nós estamos a dizer que nós nos desfazemos desse tempo, nós somos livres para tudo, mas a nossa liberdade, somos tão livres que nós queremos amar a Deus de maneira até mesmo como escravos dele. Queremos ser escravos do Senhor. Não que o Senhor é um tirano, mas queremos colocar a nossa vida integralmente como gratidão a ele. Bom, nesse caso, especialmente do domingo, ele deve ser visto assim, e deveria ser visto assim. Não como uma obrigação legal, não é? Como nós temos, por exemplo, uma série de preceitos, uma série de regras que foram criadas pelo cristianismo ultraconservador, né? E que você, se você não é levado a cumprir aquilo em risca, à risca, você é como que levado a perder a sua salvação, né? Então, nós vamos encontrar esse detalhe, e eu acho que esse detalhe é importante para podermos ensinar as pessoas
a guardar, a santificar, ou a consagrar, ou a tratar como um dia especial, mais especial. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aprender a entender o que é o descanso, a perceber que e isso não tem apenas um aspecto teológico, não tem apenas um aspecto funcional, mas também tem um aspecto da manutenção da nossa existência aqui, não é? Estudos já foram feitos, por exemplo, eu posso até empregar algumas razões do ponto de vista da saúde, né? Alguns estudos já foram usados, empregados, para admitir que o ser humano precisa de períodos de descanso. E o que nós fazemos ou deveríamos aprender com isso? De que nós não somos uma máquina e nós precisamos de tempos. Assim como você, por exemplo, tem as suas férias, né? Todos nós temos as férias. E eu já vi, por exemplo, pastores, até pessoal da minha categoria, né, dizendo: eu não tenho férias, eu vivo a igreja 24 horas. E eu digo, isso é um pecado muito grande. Você precisa de períodos de tempo para descansar. Então, esses aspectos são importantes. O que nós devemos aprender com o Dia do Senhor? A fazer o que a igreja primitiva fazia. A igreja da época de Atos fazia. Era encontrar tempo para os exercícios coletivos, públicos, e os exercícios particulares de adoração a Deus. E onde nós aprendemos, e no caso também, algumas vezes as obras de misericórdia, né? Ajuda, apoio a pessoas, e é ali que nós podemos dedicar um pouco mais de tempo. É claro que não abrindo mão deste repouso, deste descanso, onde nós vamos dedicar a Deus, naturalmente, dedicando a nós também. Então, esse é o quarto mandamento, que nos ajuda a perceber que nessa questão também envolve a nossa santificação. Queria ouvir vocês agora. Edmundo levantou o braço, a mão. Pastor. Eu não, é a Sânia. Foi a Sânia? Tá bem. Então, vai lá. Eu não sei o que está acontecendo, ou é o amor de Deus exagerado mesmo, ou é o meu tempo de ouvir. Eu acho interessante, logo, justamente nessa semana que eu estou ouvindo sobre o descanso aqui no estúdio, aconteceu um fato comigo na quarta-feira, no dia do meu aniversário. Na terça-feira, por volta das 9 horas da noite, eu passei mal aqui na casa, um mal-estar generalizado. Então, eu pedi a uma das adolescentes para ficar com a filha aqui na casa, enquanto o Edmundo me levava ao hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, é o hospital que eu já estagiei aqui, então as médicas são conhecidas minhas, eles me chamam de brasileira, né? Brasileira, tá fazendo o que aqui, uma hora dessa? Eu falei, doutora, eu não sei, eu estou com a sensação de parece que eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu não sei o que eu tenho. Então, eles fizeram todas as análises e eu não tinha nada. Então, naquela noite, ela não me deixou voltar para casa e ela me deu um diazepam, né, um calmante. E ela disse que eu não ia voltar para casa, eu me despedi de Edmundo e que eu ia dormir no hospital. Mas vocês sabem que eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha de Deus. Eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, porque cama eu tenho em casa. Cama eu tenho em casa, não preciso dormir no hospital. E aí ela falou para mim, depois das análises, do resultado, que eu não tinha nada. Ela disse que eu estava bem alimentada até, eu não tinha anemia, não tinha infecção, eu não tinha nada. Mas eu tinha um problema de ansiedade por causa do estresse. E ela falou para mim
que se eu não parasse, eu ia pifar. E aí, no dia do meu aniversário, eu acordei no hospital, porque Deus estava me chamando a minha atenção, porque eu estava pecando. E essa rotina de trabalho eu não paro, e eu já estava sentindo alguns sinais, mas eu não parava, não parava, não parava. E quando foi à tarde, que eu fui levar as análises para uma outra médica ver, eu levei um sermão de meia hora. E esse sermão foi bem duro. E ela, eu não sei se ela é crente, porque eu não convivi muito com essa médica, mas ela usou Eclesiastes 3 para mim, no dia do meu aniversário. Ela disse para mim, brasileira, ou você para, ou você vai ter um piripaque. Você está com alto grau de ansiedade e você está estresse no limite, você está com estafa física. E ela falou para mim da minha autossuficiência. Foi bem duro de ouvir. Ela falou que eu era orgulhosa, porque ela me conhecia e eu não liberava, eu não deliberava tarefas. Foi bem duro de ouvir no dia do meu aniversário. Mas ela disse que eu tinha condições, sim, de delegar funções. Eu tinha condições, sim. Ela disse que eu era muito perfeccionista. As pessoas apresentavam trabalho para mim, mas para mim não era perfeito. Eu tinha que fazer, porque senão não ia sair perfeito, como eu queria que saísse perfeito. Eu tenho uma equipe de 13 adolescentes que Deus nos presenteou para fazer. E eu estava desperdiçando o talento deles, porque é eu que tinha que fazer. Então, eu estou de repouso, eu estou proibida de trabalho por enquanto, eu não posso trabalhar por enquanto, meu coração fica acelerado por qualquer coisa, eu estou muito sensível e sensações muito estranhas, porque o meu cérebro ele está muito conturbado de tanto trabalho. E eu pensei que por ser cristão eu não ia sentir isso, pensei até que fosse alguma batalha espiritual, alguma coisa assim. Mas eu não estou bem, fisicamente falando, por causa que eu não guardei o meu corpo. No sábado. No sábado. O meu dia do sábado, descanso. o meu dia do descanso. Então, Deus tem me chamado a atenção. Para mim, foi o meu melhor presente de aniversário, porque eu entendi o amor de Deus para mim. Depois um pastor encontrou comigo, um pastor que está até em Portugal, mas ele é português, né? Ele é português, ele encontrou comigo na semana e ele está ministrando na Jocum aqui. E ele falou para mim, irmã, você está igual aquele versículo, você foi chamada para vigiar as vinhas e você não guardou nem a sua. Então eu levei um baque assim, levei um baque. E agora, perto do Natal, ensaiando uma cantata no Natal, que eu julgava ser muito, muito importante. Agora eu tenho que parar para ver os outros fazendo no meu lugar e eu tenho que sentar na plateia, porque eu estou impossibilitada de fazer. Aí vem você, no dia do quarto mandamento, aí vem falar isso para mim, que já tenho passado e tenho escutado tudo isso de Deus. Eu agradeço a Deus, sabe? Deus está falando comigo, que eu não sou de ferro e não sou insubstituível. Estou levando isso como uma forma de aprendizado e as sensações que eu sinto no meu corpo eu não desejo para ninguém. Então, eu não guardei o meu sábado. Não guardei o meu sábado. E se ela não prestar atenção, vai ser como o ano de jubileu, né? Vai ser como esse aí que os israelitas não guardaram e passaram 70 anos na Babilônia, para ele poder pagar aquilo que ele não fez. Eles, sabe por quê? Porque eles foram idólatras. É? E idolatria não é só uma estátua na nossa frente, mas é o nosso coração. Nós nos idolatramos também. Sânia, eu não quero que você jamais, eu não desejo que você jamais
venha viver o que eu vivi. Eu passei desse limite, viu, Sânia? Sim. Quando eu vivi o meu trabalho como diretor de seminário, diretor de instituto, eu trabalhava tanto, eu não dormia à noite. E sabe o que aconteceu? Eu passei do estresse para a depressão. E até hoje, eu mantenho medicamentos de manutenção, porque aquilo explodiu lá há mais de 15 anos na minha vida. Uhum. Então, hoje, graças a Deus, olha, a gente precisa apanhar do Senhor, porque nós achamos que nós podemos mudar o mundo. E quem vai mudar o mundo é Ele. Quem vai alterar a vida das pessoas é Ele. Então, nós não precisamos, nós temos que aprender a olhar os lírios do campo, a olhar os pássaros e perceber que ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida. E nós devemos compreender que existem esses tempos muito bons, muito boas seu testemunho, mas nós oramos que você se restabeleça. Mas a Sânia, assim como todos nós, a Sânia também precisa de umas surras fraternais do Senhor, não é? Então, é isso, Sânia. Louvado seja Deus que Ele te colocou lá no hospital, naquele dia, para falar o seu coração, não é? E por isso que nós precisamos aprender a descansar, porque a vida ela é um pavio e nós precisamos usar da nossa vida de maneira que a santificação, às vezes nós achamos que a santificação é uma questão de ativismo religioso, não é? Então, o ativismo é que nos mata, não é? Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu achava que igreja boa era aquela igreja que tinha atividades de segunda a segunda, de domingo a domingo, e eu estava lá todos os domingos. É tanto que depois eu vi o estrago que tudo isso fez. Então, uma igreja, ela não pode ser como uma corporação, um movimento de autoativismo, com atividades todos os dias. Por quê? Porque os fiéis, os membros da igreja, eles precisam ter tempo para eles, para a família, para orarem com eles, para viver com os filhos. Por que os filhos estão mal criados? Por causa de nós, porque nós damos muito trabalho, muita ênfase ao trabalho e esquecemos de cuidar das pessoas que estão junto de nós. Então, olha, vocês precisam vir aqui para Portugal, porque diz que aqui em Portugal a vida corre um pouquinho mais devagar, viu? Eu acho que o problema está em mim. Se eu for para Portugal, eu acho que se eu não tomar jeito, eu vicio no trabalho, eu chego em Portugal, talvez eu teria a capacidade de transformar a calmaria numa peleja. E se eu não mudar, eu preciso parar, Veja, então, mas é o sistema de vida que muitas vezes nós criamos para nós mesmos. E principalmente o missionário. O missionário, ele acha assim, que ele tem que trabalhar de domingo a domingo, porque ele tem que corresponder aos anseios daqueles que estão a trabalhar, a apoiá-lo, a investir nele. Então, existe um senso de culpa muito grande nos missionários hoje, e eles estão cada dia mais adoecendo, tendo problema de coração, depressão,
tendo problema de pressão, tensão arterial, coisas assim que... Por quê? Porque nós nos sentimos, às vezes, culpados em poder tirar, por exemplo, um mês de férias, né? Não, um mês de férias é muita coisa, né? Ué, mas por quê? Porque nós somos seres humanos e precisamos aprender que os tempos são importantes e Deus se revela nesses tempos para nós. Muito obrigado, viu, Sânia, pela experiência que você passou para nós. E nós esperamos, vamos orar, que Deus esteja restabelecendo. Mas vocês precisam cuidar. E o Edmundo, com essa cara de jovem, ele também tem que se cuidar, viu? Eu falei para ele não ir nesse mesmo sistema, mas ele disse que quem está com problema sou eu e ele não vai parar, mas eu acho que ele tem que ir mais devagar também. Então, o Edmundo é jovem também, ele precisa cuidar também. Assim como eu, assim como Luiz, Margarete, Raquel, Todos nós. A gente já apanhou muito e nós Por precisamos favor, cuidar. gente, não façam o que eu estou fazendo e que eu fiz, não façam. Descansem, não façam. Não Olha, façam. depois do estresse vem a depressão. E a depressão é algo terrível. Se nós achamos que o pico do estresse é algo ruim, imagine o que é o poço da depressão. Né? Meus irmãos, Luiz, quer falar 5 segundos para o Luiz também? O Luiz fala muito pouco, a Margarete também, 5 segundos. Então, muito bom. Esse é um tema muito profundo, né? É interessante que esse ano do jubileu, isso não é um conceito só judaico, né? Eu estou a viver aqui no interior e já me disseram que tem um tempo, tem um determinado tempo que eles param o plantio, né? Aqui planta-se muito milho, mas aí tem um período, eu não sei exatamente qual é o ciclo, mas eles têm que parar para descansar a terra, né? E esse é o mesmo conceito, né, do ano do jubileu, né? Mas é mesmo isso. A gente, como eu sempre digo, né, nós somos criados, somos instruídos a reagir, né, a agir. É muito difícil a gente, o tempo, 100% do tempo, a gente consultar a Deus o que a gente vai fazer. A gente deveria fazer, mas a gente, então, acaba com muita atividade, né, e tomando muito peso, né, às vezes, como eu disse mesmo, né, como se tudo dependesse de nós, né? Se não for, se nós não fizermos, Deus está enrolado, né? Não tem a obra aqui. E isso é uma grande visão que a gente tem, né? É ser equitativo, né? Entre o que a gente pode fazer e aquilo que não está ao nosso alcance, descansar e saber que é Deus que é glorificado em tudo. Porque Ele que controla tudo. Foi. E nós precisamos compreender que nós não somos deusezinhos, somos apenas filhos. Muito bom. Margarete, dê o seu alô para nós e 5 segundos para Margarete. Não, o que eu tenho a dizer, eu estava pensando no que a Sônia falou. O que eu tenho a dizer a ela, assim, que é uma reflexão que ela faz não só para com ela, mas para os que estão ao redor dela também, né? Que na hora que ela descansa, ela está descansando também das pessoas em volta. Na hora que eu espero que jamais chegue a esse estágio, mas esse estágio que ela está aí, certamente já vem afetando quem está ao redor e ela não percebeu, né? Mas o que eu acho que é quando se fala descansar no Senhor, não é que a gente não está fazendo nada, pelo contrário, está fazendo o que Ele quer.
o nada é muita coisa para Deus, né? Hum, E eu acho que ela tem que refletir nesse momento. Quando Deus diz descansar, Ele está dizendo, usufrui tudo que eu estou te dando. E muitas vezes a gente acha que usufruir é porque tudo que nós temos dependemos de nós, né? E nesse momento que ela está passando, é uma confirmação disso que eu estou dizendo. Nada, nada, nada que ela achar, ou eu, ou você, ou qualquer um que está aqui, achar que depende do que eu vou fazer é verdade. Então, descansar no Senhor é um movimento a favor da vida. pois, é Então, verdade. esse movimento é o que a gente está aqui fazendo. Se a gente está aprendendo o Evangelho, se a gente quer ser um seguidor de Cristo, então a gente tem que aprender a viver, né? E aprender a viver é isso. É parar É, quando tem que parar, não lamentar porque deixou de fazer, né? E viver agora. Essa parada é ela sintonizar, você, eu, sintonizar no que Deus tem nos dado e o que é que eu posso usufruir disso. E nada é, depende da gente. Eu acho que quando a gente começa a reverter isso nesse pensamento voltado para Cristo, propriamente dito, porque teve uma coisa que ela falou assim, eu como cristã, né? Eu como cristã. Então, não é como ser humano, né? Independente da sua da sua escolha religiosa, enfim, você tem que usufruir, porque Deus deu a todos iguais. Então, Ele está mostrando que o caminho é Ele, e Ele é que vai fazer, não sou eu, nem você. Ele é que fez e fará. Eu acho que quando a gente entende um pouquinho, e também se não entender agora, mas pare. É isso. eu, E eu eu, acho... pode Não, falar. pode falar. Não, eu acho que quando eu falo ver ao redor, porque você que teve esse problema, você sabe as pessoas que estão em volta, que lhe amou, que lhe ama, que lhe amou naquele período, sofreu também. E a gente, quando ama, a gente não quer ver ninguém sofrer. A gente não quer sofrer, mas a gente também não quer ver ninguém sofrer. E é uma caminhada muito difícil, é uma caminhada muito árdua para quem está e para quem está acompanhando, porque não consegue fazer. Para ter esse entendimento que não é a gente que vai fazer, é Deus que vai fazer, desde que a gente deixe, né? Só isso. Então, muito bom, Obrigada. Obrigada, Margarete. muito bom. Eu queria só deixar uma palavra final a respeito daquele episódio quando o Senhor Jesus estava atravessando o Mar da Galileia com seus discípulos no barco, e o Lucas, o doutor Lucas, o escritor Lucas, é o único dentre os outros escritores dos evangelhos que, que registram um momento muito interessante de Jesus. O barco estava sendo solapado pelas ondas, os discípulos estavam angustiados, desesperados, e o texto bíblico, o episódio diz que Jesus dormia na popa do barco, deitado num travesseiro. Deitado no travesseiro. Verifique lá o texto, o episódio, mas eu achei isso formidável para perceber que por que tanta angústia, tanto desespero, se eles estavam com o Criador dentro do barco e esse Criador estava dormindo, pegando um sono muito bom e deitado num travesseiro. Eu achei fenomenal, e isso tem muito a nos ensinar nos nossos dias, né? Então, vamos usar bem os nossos dias, os nossos domingos, o primeiro dia da semana, o dia de descanso, porque fazemos isso para o Senhor. Olha, o problema nosso é confundir ociosidade com ócio. O ócio é bom, o problema é a ociosidade, isso não, mas o ócio é muito positivo. Por isso que Deus descansou, não é? O próprio Criador descansou. Se ele descansou, por que nós não vamos fazê-lo? Não é? Meus irmãos, um abraço para vocês. Deus abençoe. A Ludmila está conosco, não é isso? Um abraço para a Ludmila.
e tenhamos todos uma boa semana, cuidando da nossa saúde. Descansando. Obrigada. Ok. Deus abençoe. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe vocês também. Deus abençoe. Nós vamos orar. Eles Rapidamente, conosco vamos também. orar. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que passamos juntos. Ajuda-nos, Senhor, a verter todas essas palavras para o nosso bem espiritual e para a tua glória. Nós te agradecemos pelo testemunho da Sânia, pela vida do Edmundo, do Luiz, da Cláudia, da Margarete, do Laírton, da Ludmila e de todos os que têm estado junto conosco nas segundas-feiras. Abençoa, Senhor, também a vida da Raquel e agradecemos por todas as bênçãos. Pedimos que o Senhor nos dirija nessa semana e dá-nos, Senhor, a tua paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.